Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estais vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, quarta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025, o Evangelho de Jesus é de autoria de Marcos 2, de 22 a 26. Jesus é oftalmo, então Jesus traz o homem para fora do barulho, da perturbação, para fazer um processo de cura. Observe que Jesus usa um método e usa o tempo para fazer com que este homem seja restaurado, seja curado, recupere a vista. Tira do meio da multidão, toca nos olhos dele, pergunta se ele está enxergando e depois toca novamente e o homem passa a ver com clareza. Quem não já passou, talvez os mais jovens ainda não, mas muitos sim já passaram pela experiência de ir ao oculista, ao oftalmo, e eles também nos colocam num lugar reservado, às vezes diante de um aparelho, colocam um colírio no olho para dilatar um pouco e depois vai regulando o aparelho para nós observarmos qual é a letra, qual é o grau mais adequado para nossa vista. E assim nós vamos enxergando. Às vezes a gente enxerga de início as coisas tudo embaçado, depois olhando um pouco mais, e assim vai regulando. Vejam que Jesus faz isso com o homem. Não coloca diante do aparelho, óbvio, mas coloca o homem num lugar para que ele tenha o tempo, o ângulo, a distância melhor para que enxergasse com clareza. Meus irmãos, é a experiência da fé. O texto de hoje traz uma metodologia de como nós precisamos, com Jesus Cristo, sempre com Ele. A lente da nossa fé é o toque de Jesus Cristo para nossas vidas. Nós só vamos ver com clareza, com a presença de Jesus Cristo, com o toque de Jesus Cristo, com a ação de Jesus Cristo nas nossas vidas. É a fé em Jesus Cristo. Então, Jesus nos dá este tempo. Jesus nos leva para uma experiência para que tudo vá esclarecendo, tudo vá sendo visto com clareza. Após um tempo com aquele homem, ali Jesus, perguntando, orientando, ele vai vendo e conclui dizendo que está vendo com nitidez, está vendo com clareza. Os passos da nossa experiência cristã também segue este método com Jesus Cristo. Caminhar com Ele, enxergar as coisas com perfeição,
enxergar as coisas com realismo, enxergar as coisas do jeito que de fato elas são. Isso só é possível com Jesus Cristo. Então, hoje queremos render graças a Deus, olhando os caminhos por onde nós já passamos, como que nós fomos sendo assim tocados por essa experiência de Jesus Cristo, como que Ele foi abrindo os olhos da nossa fé para nós enxergarmos como enxergamos hoje. É tão bom quando nós enxergamos as coisas de forma clara, sem perturbações, sem sombras de dúvidas, né? Como nós expressamos, enxergar as coisas de fato, como elas são, à luz da fé. Isso só é possível com a ação de Jesus Cristo nas nossas vidas. E para isso, nós precisamos de tempo, paciência e caminhar com Jesus Cristo. Às vezes Ele está convidando, né? Vamos sair um pouco. E você insiste no meio da multidão. Você insiste no meio da euforia, né? Até do ativismo, ali querendo fazer tudo, achando que é este lugar, que é este caminho que você deve seguir, que tudo vai acontecer. Não. Observe que às vezes Jesus nos chama para sair um pouquinho, caminhar um pouco com Ele, olhar um pouco as coisas de fora. Um técnico de futebol, ele só orienta bem o seu time porque ele está olhando de fora. Às vezes nós precisamos também nos afastarmos um pouco da multidão, experiência de retiro, de oração, para ver com melhor clareza. E é esse convite que Jesus nos faz, né? Vamos sair um pouco, vamos olhar um pouco. Às vezes, mesmo saindo ali de início, você continua vendo tudo meio amaranhado, tudo meio perturbado, mas continue na visão, continue olhando, siga as orientações de Jesus. Diga para Ele, né? Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, né? E as coisas, com o tempo, elas vão tomando uma outra identidade, elas vão esclarecendo, elas vão sendo mais expostas, né? E assim é o caminho que Jesus nos convida no dia de hoje, né? Vamos sair um pouco, né? Vamos sair da multidão. Como você está vendo? A primeira pergunta que Jesus faz, Ele toca pela primeira, pela segunda vez. Na nossa vida Ele toca da terceira, a quarta, a quinta vez, e assim quantas vezes for necessário. Mas não desista, continue seguindo as orientações, continue ouvindo as orientações de Jesus, né? Só com a ação dele nas nossas vidas que nós vamos ter uma fé madura, uma fé mais clara, mais perfeição. Que os anjos do céu intercedam a Deus por nós, que Nossa Senhora e Nossa Mãe, aquela que ouviu plenamente a palavra de Deus e seguiu Jesus Cristo, seu próprio Filho, modelo de discípula, interceda por nós. E que Deus te abençoe a tua família, abençoe a tua casa, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.